Estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos orientá-los a fazer a prática de curva de nível. Para a gente obter as curvas de nível, a gente vai, no terreno, formar quadrados. O número de quadrados e o número de vértices nós vamos definir lá na hora da prática mesmo. Mas a princípio a gente vai estacionar o aparelho em 4 posições. Então, estação 1, estação 2, estação 3 e estação 4. Todas as estações elas vão estar alinhadas e equidistantes. Elas terão a mesma distância uma das outras e elas vão estar alinhadas. Para poder alinhar os pontos que depois nós vamos obter as cotas. Então aqui a gente vai ter um pontinho, com a mesma distância, medida com treino, vamos ter um outro pontinho, a estação 1 vai alinhá-los, depois o pontinho 3, o 4 e o último pontinho aqui em cima também alinhado e com as mesmas distâncias. A estação 2 vai fazer isso com os outros pontos, vamos estaquear estes pontos na nossa área. Então, vamos obter o nosso retângulo dividido em quadradinhos. E aqui a gente tem os nossos vértices. A estação 4 vai alinhar estes pontos aqui. E vamos medir as distâncias, sempre as mesmas. Então, obtendo assim a nossa área, vários quadrados lá dentro. Não vai ficar muito reto, é só para vocês terem uma noção. Ok? Então, fechando os nossos quadrados. Bem, feito isso, qualquer uma das estações pode fazer as leituras das miras colocadas nos vértices. E aí obtemos, através da tabela de nivelamento geométrico, as cotas de todos os vértices, de todos os quadrados. Tendo isso, nós já vimos que podemos desenhar, esboçar as curvas de níveis. Então, temos aqui as nossas curvas de nível. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito essas curvas de nível no software, ok? Bem, pessoal, então eu vou fazer as curvas de nível no software. Mas antes, você precisa digitar as coordenadas no bloco de notas para poder transportar para o software depois. Como que você vai digitar essas coordenadas? Você vai digitar ponto, vai dar um espaço, a coordenada x, vírgula, a coordenada y, vírgula e a coordenada z, que é a cota que você descobriu no nivelamento geométrico. Então, as coordenadas x e y de cada ponto, de cada vértice dos quadrados e a cota. Então, vamos supor que você tem o outro ponto, ponto, vírgula. Vamos supor que o x seja 5 metros, vírgula, o y seja 4,23 metros, vírgula, e a cota, a altura daquele ponto feita no nivelamento geométrico seja 32,45 metros. Você vai digitando todos os pontos assim, ok? Na hora de salvar, então arquivo, salvar como? Você vai salvar como uma extensão diferente. Então vamos supor que eu dei o nome desse arquivo de coordenadas. Eu já tenho aqui, tá vendo? Então coordenadas, pode dar um outro nome, .scr. Aí você salva onde você preferir, porque depois você vai transportar esses valores para o software. Bem, agora vamos desenhar as curvas de nível no programa. O programa que eu estou utilizando é o AutoCAD Civil 3D, o 2018, que você consegue baixar facilmente aí pela internet. Bom, a primeira coisa que você vai fazer abrir um novo projeto. Então, você vai abrir um novo projeto, você vai abrir o programa,
o AutoCAD Civil 3D, ele faz as curvas de nível. Você vai abrir o programa, você vai abrir um novo projeto, e aí eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então, você vem aqui, só para você ver como é que funciona. Novo. Aí você clica aqui em AutoCAD Civil 3D Metric, já está selecionado aqui, e abrir, ok? Bom, agora você precisa transportar aquelas coordenadas que a gente digitou lá no bloco de notas e salvou com a extensão .scr. Você vem aqui na linha de comando e digita scr. Aí quando você digita aqui scr, aparece scr script. Você clica aqui e vai atrás do seu arquivo. No nosso caso aqui, coordenadas. Lembra? Você salvou no bloco de notas, você manda abrir. Os pontinhos já estão aqui, você não está visualizando. Você vem aqui em zoom estendido. Quando você clicar, os pontinhos já aparecem aqui para você. Tá vendo aqueles pontinhos que a gente procurou lá no campo? Bem, agora eu vou começar a fazer a curva de nível. Então eu vou em início. Você vai em superfícies, início, superfície, criar superfície. Aí você aperta OK. Bom, aqui nessa barrinha lateral aqui, nesse espaço lateral que a gente tem, você vai em superfícies, clica aqui no mais. Você vai em superfície 1, você criou a superfície. Você vai em definição, aperta com o botão direito, você vai em definição, objetos de desenho. Com objetos de desenho você clica com o botão direito e coloca adicionar. Aí aqui você pode colocar, você seleciona pontos, tá? Tem várias coisas aqui para você selecionar, você seleciona pontos e aperta em OK. Depois que você apertar em OK, você vem aqui e seleciona aquela seleção verde, tá? Você seleciona aqui todos os seus pontinhos e aperta Enter. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas tem poucas curvas de nível feita aqui no meu desenho. Agora eu vou te ensinar como você diminuir a distância de uma curva de nível para outra para poder aparecer mais curvas de nível. Você vai em modificar, você vai em superfície, propriedades de superfície, você vem aqui em propriedade de superfície, aqui no estilo de superfície, você clica aqui em cima, intervalos de curva de nível, você clica aqui, aqui que está fazendo com que uma curva seja muito longe uma da outra. Você tem aqui intervalo secundário e intervalo principal. Qual que é a diferença? O intervalo secundário são aquelas curvas de nível que ficam entre curvas principais. Então, curvas principais é o espaçamento que você quiser. Se eu quero que a distância de uma curva principal a outra seja de 5 metros, você coloca aqui 5 metros. As secundárias são aquelas curvas que ficam entre as curvas principais. Então, eu vou colocar aqui 1 metro a distância de uma curva secundária até a outra. Ou seja, o espaçamento de todas as curvas de nível vai ser de 1 metro. Quando eu coloco aqui 5 metros, de 5 em 5 metros, a hora que aparecer uma curva, ele vai destacar ela. Então, todas as curvas vão ter um espaçamento de 1 metro. Na hora que aparecer a curva de nível de 30 metros, ele coloca ela
destacada. Quando for de 35 metros, ele coloca ela destacada. Quando for de 40, ele coloca destacada. E todas elas vão ter uma distância de 1 metro. Você manda aplicar e ok, ok. Olha lá, você tem curva de nível mais próximas umas das outras, ou seja, de 1 em 1 metro. Então, esse corte aqui foi feito de 1 em 1 metro, dando essa curva de nível aí. Agora eu vou te explicar como você suaviza essa curva de nível, porque ela está muito com bicos, né? Então eu vou te ensinar agora como você torna elas mais suave. Vamos selecionar a curva de nível novamente. Então selecionando toda a curva de nível. Você vem em propriedade de superfície. Aí vai aparecer essa tela aqui. Você clica aqui, suavização de curva de nível. Você clica em suavização de curva de nível. Onde está escrito falso, você coloca true, de verdadeiro. Aí vai ter aqui um medidor de suavização. Eu vou colocar no máximo, tá? Aí você manda aplicar, ok, ok. Olha lá, a curva ficou mais suave, tá vendo? Ficou linhas mais arredondadas. Agora eu vou mostrar como eu coloco os valores das cotas aqui entre as curvas de nível, igual foi feito em sala de aula, porque elas estão sem as cotas. Qual que é a cota dessa curva de nível? Qual é a cota desta curva de nível? Bem, você seleciona a sua superfície, você vem em anotação, adicionar legenda, superfície, adicionar etiqueta de superfície, aí vai aparecer essa tela, você coloca superfície aqui, ó, já estava em superfície, tipo de legenda, você coloca o último, curva de nível, múltiplas no intervalo, aí vão aparecer para você escolher curva de nível principal e curva de nível secundário. É importante você vir aqui e escolher a altura desses números. Eu coloquei 1 milímetro. Em layout, você vem em layout, você coloca 1 milímetro, que senão fica muito grande ou então muito pequeno no desenho. Aí você coloca ok, aí você vem aqui na secundária, eu já tinha colocado 1 milímetro também, então você vem e coloca ok, adicionar, ele vai te pedir para você escolher os pontos, eu vou posicionar, passar em todas as curvas de nível, aí você desabilita isso aqui e aperta Enter. Bom, você percebeu, eu acho que foi meio grande o número, mas você entendeu. Então aqui a gente tem a cota 36, tá vendo que é uma de 1 em 1 metro, que a gente escolheu lá no começo. 31 metros, 32 são as cotas inteiras da curva de nível. Esses 32, 33 metros são as alturas, são as cotas. Ok? Ela foi feita de 1 em 1 metro. Tem uma função bastante interessante. Se você vier aqui em adicionar legenda, superfície, ao invés de você colocar adicionar etiqueta de superfície, você vem em elevação de ponto. Se você clicar aqui em qualquer ponto da nossa área, vamos supor, você clica aqui, ele te dá elevação, ou seja, 33,56 metros. Se você clicar aqui, ele te dá uma elevação de 33,63 metros. Depois, se você quiser configurar o tamanho desses números, é aquele caminho que a gente fez lá. Não vou mostrar para vocês, não, mas é uma função bastante interessante que qualquer ponto que eu clico, por exemplo, na de 35, ele te deu 35 metros. Ele te dá a elevação em qualquer ponto, inclusive pode ficar no desenho isso aqui, depois é só diminuir esses números. Ok? Bom, eu vou ter que falar, vou ter que te mostrar novamente quando as cotas foram digitadas lá no
no bloco de notas, porque pode ter ficado alguma dúvida. No começo eu te mostrei como é que você digita no bloco de notas as coordenadas para transferir para o AutoCAD. Eu coloquei ponto, depois x, y, z. Só lembrando que você não escreve x, y, z. Você já vai direto nas coordenadas. 23, espaço, 23,45,89 metros, por exemplo, vírgula. Aí a altura que você mediu lá, de 12,55. Aí você já vai para o de baixo. Ponto, espaço. Não coloca x, y, z não, ok? Já vai direto nas coordenadas. Bom, era isso que eu tinha para falar, espero que tenha ajudado. Então, até nosso encontro no campo, ok? Até lá!